Olá, lotequeiros, partindo aqui para a Loteca 1011. Antes, um breve comentário aqui da 1010. Acertei 11 joguinhos, fiz 10 pontos na cartela aqui porque estava desdobrados. Acabei vacilando aqui no Ceará e Palmeiras. Rateei aqui também o Vasco e Chapecó. Eu não, né? O Vasco pisou na bola com muita gente. E o Fortaleza também, fora de casa, acabou enganando todo mundo aqui contra o Cuiabá. Mas vamos lá, partindo para o jogo 10-11. Tô indo aqui com um triplo fixo, um duplo fixo e mais 7 duplos desdobrados aqui e 5 fixos. Vamos lá, jogo 1, São Paulo e Flamengo. Temos aqui o São Paulo 10º colocado, o Flamengo é o 5º colocado. O primeiro jogo no primeiro turno foi 3-1 para o Flamengo no São Paulo com 5 vitórias, 11 empates, 4 derrotas. Flamengo com 10 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Os dois times vão jogar semana que vem. O São Paulo vai até o Ceará, pegar o Ceará, do segundo jogo da Sul-Americana. O Flamengo joga terça-feira contra o Corinthians, segundo jogo da Libertadores. São Paulo em casa tem 4 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Os 3 últimos jogos empatou. E vem de uma derrota fora de casa contra o Atlético Paranaense e 2 empates, um contra o Goiás e um contra o Internacional. O Flamengo vem com 4 vitórias fora de casa, tem 5 derrotas, 2 empates e 3 vitórias. Das 7 derrotas, 5 delas foram fora de casa. Então aqui estou indo numa meia zebra, apostando em empate e coluna 1 no São Paulo. Jogo 2, Botafogo do Rio e o Ceará. O Botafogo é o 12º, o Ceará é o 14º, bem equilibrado o jogo. Mas o primeiro turno foi 3-1 para o Botafogo fora de casa. Botafogo vem de 7 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. O Ceará vem de 5 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. O Botafogo em casa vem com 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. O último jogo jogou muito bem, que eu vi o jogo, mas perdeu fora para o Corinthians por 1-0. E antes em casa ganhou de 2-0 do Atlético Paranaense. O Ceará, semana que vem, tem o jogo de volta da Sul-Americana contra o São Paulo. Então deve poupar alguns jogadores. E nos últimos jogos em casa vem de 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. No último jogo vem de uma derrota em casa para o Palmeiras e fora perdeu para o Juventude, que é o último colocado. Então não dá para acreditar no Ceará. Estou indo no jogo 2, coluna 1 no seco. Jogo 3, Juventude é o 20º, América é o 13º. Primeiro turno foi 4-1 para o América. Juventude vem com 3 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. O América vem com 7 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Bem equilibrado ali. Favoritismo aqui é para o empate. Pode dar qualquer um dos 3 resultados. O Juventude vem de uma derrota para o Bragantino fora de casa de 1-0. E vem com uma vitória em casa contra o Ceará. E em casa o Juventude tem 5 derrotas, 3 empates e só 2 vitórias em casa. O América ganhou em casa do Avaí de 3-1, ganhou fora de casa do Atlético Goianiense de 1-0. Jogando fora, o Atlético tem 2 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Pelos seus 2 últimos jogos, eu estou indo aqui, o América jogou muito bem os 2 últimos jogos, eu estou indo aqui de empate, coluna 2. Jogo 4, nós temos o Bahia, o 3º colocado, CSA o 17º, primeiro turno foi 1-1, o Bahia vem com 11 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, o CSA vem de 3 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. O Bahia em casa joga muito bem, vem com 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Ganhou o último jogo em casa de 3-0 contra o Náutico. Perdeu de 1-0 para o líder Cruzeiro, em Minas Gerais, mas mesmo assim jogou muito bem, perdendo de 1-0. O CSA muito fraco fora de casa. Fora de casa perdeu 5, empatou 5 e só ganhou um jogo contra o Vila Nova, que é o último colocado de 2-1. Vem de derrota em casa de 3-1 para o Ituano. Então aqui nesse caso aqui eu estou indo seco no Bahia. Jogo 5.
nós temos aqui o Ipiranga, 12º colocado. O Manaus, 13º colocado. O Ipiranga vem com 5 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. O Manaus vem igualzinho, 5 empates, 5 vitórias, 7 derrotas, 7 empates e 5 derrotas. O Ipiranga em casa só perdeu 2 jogos. Ganhou o último jogo em casa do líder Mirassol por 2-1. O Manaus, fora de casa, vem com 4 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. E essas vitórias foram em cima do 16º e o 19º colocados. O último jogo empatou de 0-0 em casa contra o Botafogo da Paraíba. E fora perdeu de 3-1 para o Atlético Ceará, que é o 17º da tabela. Então aqui não dá para botar muita fé no Manaus. Estou indo de Ipiranga e empate. Jogo 6, nós temos o Atlético Goianiense, que é o 19º colocado. O Bragantino, 8º colocado. No primeiro turno foi 4-0 em Bragança Paulista. O Atlético Goianiense vem de 4 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. O Bragantino vem com 8 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. O Atlético Goianiense, semana que vem, recebe o Nacional do Uruguai, segundo jogo pela Sul-Americana. Perdeu recente para o Flamengo de 4-1 no Rio de Janeiro. Perdeu em casa para o América de 1-0. E perdeu os últimos 6 jogos. O Bragantino ganhou do Juventude em casa por 1-0. Perdeu para o Fluminense fora de casa. Mas mesmo jogando fora de casa, jogou bem. Os outros seus jogos de fora, que ele jogou fora, tem 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Vem crescendo muito o Bragantino. Estou acreditando que deve ganhar o jogo, mas para garantir aqui, aí estou indo de coluna 2 e coluna meio. Jogo 7, o Avaí é o 16º, pega o Corinthians, segundo colocado. No primeiro turno foi 3-0 para o Corinthians em São Paulo. O Avaí vem com 6 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. O Corinthians vem com 11 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O Avaí é um time fraco, são 11 derrotas em casa, e em casa são 3 derrotas, 2 empates e 5 vitórias. O último jogo perdeu de 3-1 para o América e em casa perdeu para o Flamengo de 2-1. E fora perdeu de 1-0 para o Ceará e vem de 3 seguidas derrotas. O Corinthians, terça-feira, pega o Flamengo no Maracanã, segundo jogo de volta da Libertadores. Dependendo do primeiro, pode poupar alguns jogadores. No último jogo, ganhou do Botafogo de 1-0 em casa e vitória sobre o Atlético Mineiro fora de casa de 2-1. Tem time para ganhar mesmo se jogar contra os reservas e eu estou apostando nisso. Então estou indo no jogo 7, coluna 2 e coluna do meio. Jogo 8, nós temos aqui o Cruzeiro, o primeiro colocado. Tombense é o 5º. Primeiro turno foi 1-1. O Cruzeiro vem com 14 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O Tombense vem de 7 vitórias, 11 empates e 3 derrotas. É um dos times que mais empatou tanto na Série A quanto na Série B. O Cruzeiro cada vez mais líder. Fora de casa são 10 jogos. E em casa ganhou os 10 jogos que jogou em casa. Acho que ganha mais uma. O Tombense ainda sonhando com a Série A. Fora de casa joga para não perder, joga para empatar. Fora de casa são 6 empates, 1 vitória e 3 derrotas. Vem de vitória contra o Sampaio Correia e um empate contra o Operário. Não dá para apostar diferente nesse aqui. Seco, Cruzeiro, coluna 1. Jogo 9. Novo Horizontino é o 11º colocado. Londrina é o 6º colocado. Primeiro turno foi 1-1. Novo Horizontino é favorito. Com 7 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. O Londrina tem uma melhor campanha. 8 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. O Novo Horizontino em casa são 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Na última rodada empatou em casa 1-1 contra o último colocado Vila Nova e perdeu para o CRB fora de casa de 2-1. O Londrina, eu tenho visto os últimos jogos do Londrina, vem jogando bem, mas fora de casa são 2 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Fora de casa vai muito mal Londrina. O último jogo tem um empate em casa com 1-1 com o Criciúma e venceu o Náutico fora 2-1. Esse aqui é aquele jogo que pode dar qualquer um dos 3. Eu estou indo de triplo nesse aqui.
tá? Jogo 9, triplo. Mas se eu fosse apostar, iria de meio, coluna 2 ou talvez só a 2. Jogo 10, Fluminense e Cuiabá. Fluminense é o terceiro colocado, o Cuiabá o 17º. Primeiro turno, o Fluminense já tinha ganhado de 1-0 em Cuiabá. Vem com 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O Cuiabá vem com 5 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. O Fluminense, favorito, vem jogando muita bola, empatou com 2-2 contra o Santos ontem na Vila Belmiro, podia ter ganhado o jogo, cedeu empate no finzinho do jogo, e não perde há 9 jogos o Fluminense. O Cuiabá, fora de casa, são 7 derrotas e 3 vitórias, não empatou nenhuma vez. Só que as vitórias do Cuiabá foi em cima do Avaí, do Juventude, do Fortaleza, todos os 3 times lutando para não cair na zona do rebaixamento. O último jogo perdeu em casa para o Fortaleza. Não dá, isso aqui é outro seco também, não tem dúvida disso. Fluminense, coluna 1. Jogo 11, nós temos aqui o Palmeiras, primeiro colocado, Goiás, 11º. No primeiro turno foi 1-1. O Palmeiras vem com 12 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O Goiás com 6 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. O Palmeiras vai ter o segundo jogo pela Libertadores em casa contra o Atlético Mineiro. E em casa vem com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Venceu os seus últimos 4 jogos. O Goiás ganhou do Curitiba em casa de 1-0. Empatou fora de casa 3-3 com São Paulo. Se o Palmeiras poupar alguns jogadores, o Goiás pode até tentar o empate. E é o que eu estou acreditando aqui para poder pegar uma grana um pouquinho maior se ganhar. Jogo 11 eu estou indo de Palmeiras, favorito, e empate também. Jogo 12, Remo, 10º colocado, Aparecidense, 8º colocado. O Remo é um pouquinho favorito. Tem 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O Aparecidense tem 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O Remo em casa só perdeu um jogo. Em casa são 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Vem de empate a 0 contra o fraco Ferroviário em casa. Empatou fora de casa com o Botafogo da Paraíba. E vitória em casa contra o ABC, que é o 4º colocado, por 2-0. O Aparecidense fora de casa joga bem, com 4 vitórias, 2 empates e só 3 derrotas fora de casa. Mas no último jogo em casa perdeu para o Atlético Ceará de 3-1 e fora ganhou do Brasil de 2-1. Estou acreditando aqui que possa ser um jogo de empate e estou indo na coluna 1 também. Jogo 13, o Fortaleza é o 18º colocado, o Internacional é o 6º. Qualquer um dos 3 aqui vai estar bem jogado. Pode dar Fortaleza, empate ou Internacional. No primeiro turno, o Internacional ganhou no Beira-Rio de 2-1. Fortaleza vem com 4 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Perdeu bastante. Por isso que está lá na zona do rebaixamento e deve se cair. Não acredito que o Fortaleza saia dessa. O Internacional vem com 8 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. O Fortaleza, no último jogo fora de casa, venceu o Cuiabá, que também está na zona do rebaixamento. Em casa, empatou com o Santos. Mas os jogos em casa, o Fortaleza só tem uma vitória. Foram 6 empates, 3 derrotas e só uma vitória. O Internacional vai pegar o Melgar do Peru, segundo jogo da Sul-Americana, mas vem de uma goleada fantástica em cima do Atlético Mineiro de 3-0. Só perdeu 3 jogos. Se não, acho que mesmo se poupar jogador ainda pode ganhar o jogo, mas aqui eu estou arriscando aqui coluna 2 e coluna meio no jogo 13. Jogo 14, nós temos o Atlético Mineiro, 7º colocado. O Atlético Paranaense é o 4º colocado. No primeiro turno, o Atlético Mineiro ganhou fora de 1-0. O Atlético Mineiro vem com 8 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. O Atlético Paranaense com 10 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O Atlético Mineiro vai ter o jogo de volta contra o Palmeiras, fora de casa pela Libertadores. Deve poupar alguns jogadores, eu creio, conforme for o resultado desse primeiro jogo. Os últimos 3 jogos jogou muito mal, talvez pela mudança de técnico. Perdeu para o Inter, perdeu para o Corinthians e empatou com o Cuiabá. O Atlético Paranaense também tem o jogo de volta da Libertadores com o Estudiantes da Argentina. O último jogo venceu o São Paulo. Acho que vai depender da escalação dos 2 times, mas em casa acho que o Galo leva
uma pequena vantagem em favor da torcida empolgada. E eu acho aqui que eu vou 14, coluna 1. Esse aqui dos meus cercos é o que mais me assusta. Mas não tem opção aqui, então eu tô indo de coluna 1. Então meu jogo ficou assim. Coluna 1, meio e 1. Coluna 2, 1. Desculpa aí, jogo 1, coluna do meio 1. Jogo 2, 1. Jogo 3, meio e 2. Jogo 4, coluna 1. Jogo 5, 1,5. Jogo 6, 2,5. Jogo 7, coluna 2,5. Jogo 8, coluna 1. Jogo 9, triplo. Meio, 2 e 1. Jogo 10, 1. Jogo 11, coluna 1 e do meio. Jogo 12, coluna do meio, coluna 1. Jogo 13, coluna 2 e coluna do meio. Jogo 14, coluna 1. Bom jogo para todo mundo aí. Semana que vem eu volto contando o que aconteceu aí, tá bom? Um abraço para todo mundo e boa sorte para vocês.